Bom, pessoal, se você chegou até esse vídeo aqui, você provavelmente está procurando algumas lições, algumas histórias, alguns ensinamentos sobre liderança. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Fará, eu sou capitão da reserva do Corpo de Bombeiros. Eu tenho 4 livros publicados, né? 6 escritos, mas 4 publicados. Eu trabalhei aí à frente de alguns eventos que ficaram mundialmente conhecidos, como Mariana, Brumadinho, dentre vários outros desastres. E atualmente eu estou nessa jornada agora de trabalhar muito com empresas, com palestras na área de liderança. Então eu quis trazer aqui um vídeo, uma série que eu vou fazer sobre esse livro aqui, sobre vários livros de liderança, mas agora para esse livro aqui, ó, Liderar é Simples, mas Não é Fácil, do almirante William McHaven. Bom, para quem não conhece o almirante McHaven, ele é um Navy SEAL e da Marinha Americana, né? Os SEALs, eles fazem parte da Marinha Americana. E ele ficou muito famoso, entre aspas, por ele ter sido comandante da Operação Lança de Netuno, que é a operação de morte e captura do Bin Laden. Então foi ele que coordenou, organizou toda essa operação. Ele tem um discurso muito famoso chamado Arrume Sua Cama. Provavelmente você que está nesse vídeo aqui deve ter ouvido falar sobre esse discurso, que ele coloca 10 maneiras de mudar o mundo. E ele tem vários outros livros, né? Ele tem um livro que chama Histórias do Mar, né? Sea Stories. Ele tem um livro técnico sobre liderança e operações especiais. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ele, alguns cursos com os Navy SEALs. E muito dessa jornada minha de liderança, as pessoas querem aprender um pouquinho mais e eu acredito que essa é a maneira de eu poder contribuir com vocês sobre esses ensinamentos. E eu queria muito passar por esse livro, né? Eu não vou ler o livro todo, mas eu vou passar alguns ensinamentos aqui sobre o que esse livro traz, os ensinamentos dele, como que você pode aplicar no seu cotidiano. O legal que eu acredito, né, do Almirante McHaven é que ele traz esses ensinamentos e a gente consegue fazer uma correlação muito grande com o meio corporativo, para que você consiga colocar isso em prática na sua vida, no seu cotidiano, e é muito do que eu gosto de trazer também nas minhas aulas, nas minhas palestras, o ensinamento que eu tive no meio militar, mas como que você aplica isso na sua vida, beleza? Esse livro aqui, ele é interessante porque ele coloca 18 capítulos sobre alguns motes que a gente tem no meio militar, algumas frases, e ele traduz essas frases de uma maneira que você possa utilizar no dia a dia, beleza? Então ele coloca aqui o título do livro, né? Liderar é simples, mas não é fácil. E é interessante porque pode ser contraintuitivo, né? Poxa, mas se é simples, como que não vai ser fácil? E ele traz ao longo de todo o livro, né, que ser simples quer dizer que você tem métodos, metodologias muito bem definidos, mas nem sempre isso é fácil. Vou dar um exemplo que cada um vai entender aqui. Por exemplo, emagrecer é simples, mas não é fácil. Por que é simples? Porque tem uma fórmula. Como que você faz para você emagrecer? Você precisa de ter déficit calórico. Você precisa de ingerir menos comida e gastar mais energia. Ou seja, o seu gasto energético tem que ser maior do que a sua ingestão. Você tem que fazer atividade física para que se aumente o seu gasto calórico, seu gasto energético e vai ingerir menos energia, menos comida. E aí isso implica em você comer mais salada, comer carne mais magra, não beber, fazer atividade física todos os dias. Então é simples, a fórmula é simples. Come menos, gasta mais, faz atividade física. Você vai emagrecer. Só que não é fácil. Fazer isso todos os dias é muito difícil. Então, aqui também vai a situação de liderar, gente, é simples, mas não é fácil, porque nós somos seres humanos. Então eu vou começar com um capítulo introdutório aqui, né? E ele conta nesse capítulo introdutório sobre como que é você entrar ali no Grind, que é a área onde recebe os alunos dos SEALs. Então como que acontece? Você entra na Marinha Americana
E se você quer ser um Navy SEAL, que é estar na Marinha Americana, mas ser parte desse grupo de elite, você precisa de fazer um curso de 6 meses que chama BUD/S. O BUD/S, né, traduzindo, é Basic Underwater Demolition, ou demolição submersa básica. É o curso do BUD/S, ele dura 6 meses. E ele dura 6 meses e ele tem, assim, são atividades extremamente intensas. É muita calistenia que a gente fala, acorda cedo, fica muito tempo molhado, fica muito na lama, vai pro mar, horas e horas nadando, atividade de mergulho extremamente cansativa. Então, assim, é muito desafio, né? E o SEAL, né? A palavra SEAL, ela vem, muitas pessoas acham que é foca, né? Mas não é só foca, né? É, na verdade, um acrônimo para Sea, Air e Land, que é mar, ar e terra. Então, SEAL é um acrônimo disso. Porque, na verdade, o símbolo, né, vamos dizer assim, o mascote dos Navy SEALs não é uma foca, é um homem-rã, né, que eles falam que eles são frogmans, que é o homem-rã. E o almirante McHaven, ele vira um bullfrog, que é o sapo-boi. O sapo-boi, né, o bullfrog, é o Navy SEAL com mais tempo na ativa. Então ainda hoje ele é a pessoa, o Navy SEAL que mais ficou tempo na ativa. Se eu não me engano, ele ficou 38 anos. Então ele recebe esse título de Bullfrog até que um outro Navy SEAL fique mais de 38 anos. Então vocês vão perceber ao longo do livro que tem vários ritos e rituais que eles colocam para que crie uma identidade muito grande os Navy SEALs. Isso é interessante porque a gente pode fazer uma analogia na nossa empresa. Se vocês verem aqui na minha mesa, aqui na minha estante, né? Ali atrás, né, a gente tem, por exemplo, um sino. O sino que é a reprodução ali dos cursos de formação. Que quando você vai embora, você toca o sino, né? Quando o curso começa, são 3 badaladas de sino. Quando o curso termina, 3 badaladas de sino. Mas ao longo do curso, se um aluno quer desistir, ele tem que tocar 3 vezes. Então eu tenho um capacete ali que eu ganhei de presente, né, do 01, que eu fui o aluno 01 do curso de operações em desastres. Eu tenho símbolos ali, né, as medalhas, os capacetes. Aquele capacete desse aqui foi o que eu usei, por exemplo, quando eu estava em Brumadinho. O primeiro dia eu estava em casa e eu usei esse capacete, eu não lavei. Ele tem as marcas ali de lama. Então esses símbolos, eles vão criando rituais. E aí, né, dentro da semana da Hell Week, eles têm ali o que eles falam, dentro do BUD/S, eles têm a Hell Week, que é a semana infernal, que é uma das semanas que as pessoas mais desistem. Ele conta um pouquinho disso nos outros livros. E alguns trechos que eu acho interessante aqui. A liderança nunca é fácil. Não importa se você é aspirante ou almirante, se você é do primeiro posto ou do último posto, que é o almirante. Mesmo aqueles que parecem carregar o fardo da liderança com facilidade, muitas vezes têm dificuldade. Karl von Clausewitz, o grande general do século XIX, que escreveu o livro Da Guerra, definitivo sobre o tema, disse certa vez: tudo na guerra é simples, mas as coisas simples são difíceis. Ou seja, tudo na guerra é simples, mas as coisas simples nem sempre elas são fáceis de alcançarem. E uma das coisas que eu acho interessante, ele coloca aqui também, sobre a natureza da liderança. Tudo a respeito dela é simples. Só que as coisas mais simples são difíceis. Seria fácil dizer: sejam pessoas de grande integridade, ou lidere da linha de frente, ou cuidem de suas tropas. Mas fazer é difícil. Por quê? Porque somos humanos. E cada um de nós tem falhas, fraquezas e deficiências, que podem afetar a forma como lideramos. Mas por mais difícil que seja a liderança, ela não é complicada. Sua definição mais simples é executar uma tarefa com as pessoas e os recursos dos quais dispõe, enquanto mantém a integridade de sua instituição. Um bom líder sabe como inspirar quem está sob seu direcionamento e como administrar as pessoas e recursos necessários para executar a tarefa. Mas liderar não é apenas fazer o trabalho.
Trata-se também de manter ou promover a reputação da sua instituição. Isso aqui, pessoal, é muito emblemático, porque por que ele fala isso? Porque às vezes você que está num cargo de liderança, você faz tudo certo. Mas aí, um liderado seu, uma pessoa que trabalha no seu time, ele faz algo errado que mancha o papel da instituição. E isso, dentro do que a gente acredita, né, das operações especiais, quando você mancha o papel da instituição, a culpa é do líder. A responsabilidade, vamos dizer assim, a melhor palavra é do líder. O líder, ele precisa, se ele entrou na sua equipe, se ele está junto com você, a responsabilidade é sua. Os atos e atitudes que ele faz na partir daquele momento, eles são uma responsabilidade sua. Então, se você mancha a imagem da instituição, você tem uma responsabilidade sobre isso. Ou seja, você não fez um bom papel como líder. E aí ele completa: se como líder você levou o fracasso à instituição sob a sua liderança, então você falhou. Ponto final. Repito, a liderança é difícil, porém não é complicada. Liderar de forma bem-sucedida não depende de um gráfico sofisticado, de fórmulas de cálculo ou um algoritmo complexo, mas de fácil requer alguma orientação. E então o que ele quer dizer com essa questão, né? Muitas vezes a gente não consegue cumprir uma missão. Muitas vezes, principalmente ele que trabalha com guerra, muitas vezes ele não ganha uma batalha. Mas a instituição, ela sai grandiosa. Como que a gente... Muitas vezes eu gosto de exagerar um exemplo para que ele fique muito claro para vocês. Por exemplo, se uma pessoa na guerra comete crimes de guerra e ele vence uma batalha, o que ele está querendo dizer? Ele manchou a imagem da instituição. Ou seja, ele não se saiu um bom líder, ele não é um bom vencedor. Então, dentro do seu negócio, se você na sua corporação, se você atinge as suas metas, se você bate todos os resultados, mas se para isso você está subornando alguém, se você está trapaceando, você não está liderando. Você não atingiu os objetivos. Você tem que sempre atingir isso dentro de maneiras que eu, pelo menos, eu trago nos meus livros, né? Tem um livro que está ali, ó, que chama Líder, um especialista no impossível, mas que eu coloco de maneiras legais, morais e éticas, né? E o que é isso? Legal dentro das leis, ética dentro das regras, moral, fazendo aquilo que você sabe que é certo. Porque muitas vezes a gente perde esses valores, a gente não sabe se... Poxa, mas a lei não fala nada, a regra da empresa não fala nada, mas moralmente você sabe o que é certo e o que é errado. Então eu gosto muito de trazer esses valores legais, morais e éticos para que a gente entenda que muitas vezes você pode cumprir missões, mas você está manchando a imagem da instituição. E isso é muito grave. Ele traz uma reflexão aqui muito interessante, que tem uma passagem que ele fala que quando ele chegou no alto comando, ele pediu uma mesa que lembrasse uma mesa de um determinado comandante, eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas ele fala assim, olha, eu queria alguma coisa que fosse mais a cara da Marinha. Aí trouxeram uma mesa de um determinado comandante. E ele fala que por diversas vezes, quando ele tinha que tomar uma decisão, ele fala assim, ó, eu conseguiria defender isso diante da grande mesa verde? Por que ele traz isso? Porque ao longo da carreira dele, quando eles iam decidir algumas ações táticas de ações militares, a mesa do comandante era uma grande mesa redonda e verde, com feltro verde, tipo uma mesa de baralho. É muito comum nos Estados Unidos essas mesas dos comandantes para fazer a reunião com o alto comando. E ele fala que ele defender a ideia dele diante da grande mesa verde é um fator que fazia com ele entender se aquela ideia, se aquilo que ele estava propondo, se aqueles ideais, eles valiam a pena. Então muitas vezes ele lembrava assim, poxa, eu consigo defender essa ideia, esses valores diante da grande mesa verde? Então ele botou essa mesa na sala dele para ele o tempo todo lembrar que várias pessoas passaram por aquela mesa. E se os Navy SEALs eram tidos como uma tropa muito boa, uma tropa referência, não era só por causa dele. Era por conta de vários comandantes que sentaram diante daquela mesa e tomaram decisões corretas. Então eu, por exemplo, hoje, se eu sou bombeiro e as pessoas valorizam o bombeiro, não é só por minha causa.
é por conta de várias pessoas que passaram antes de mim, engrandeceram a instituição e fizeram com que eu hoje tenha orgulho de ter pertencido a uma instituição onde várias pessoas antes tomaram decisões difíceis. Então isso é muito importante lembrar. E ele fala que esse livro, ele trouxe vários lemas. Então, por exemplo, ele tem os lemas dos Rangers, dos norte-americanos, que usam sua sponte, do latim por vontade própria. Ou então do Serviço Aeroespacial Britânico, que fala quem ousa vence, né? Who dare wins, né? Eu troquei aqui, mas who dare wins, ou quem ousa vence. Ou o mantra dos SEALs, o único dia fácil foi ontem. E a gente tinha muito esse mantra também lá no batalhão que eu trabalhava, né? O dia fácil foi ontem, pra gente entender que cada dia vai ser mais difícil, mas que a gente já passou um dia difícil. Então ele coloca: frases como essas inspiram a ação no calor da batalha e fortalecem a determinação do líder para motivar suas tropas. Isso é tão verdade, pessoal. Quando eu estava em Brumadinho, a gente tem uma oração do curso de operações em desastres. E uma parte dessa oração é assim: Deus, guie meus olhos para que eu possa ver, guie minhas mãos para sempre encontrar, e dai-me forças para que meus braços trabalhem sem cessar. Então, quando eu estava em Brumadinho, direto eu recitava essa frase, eu repetia essa frase enquanto eu estava fazendo as buscas, porque é um mantra que vai dando uma fortaleza pra gente, para que a gente não desista, por mais que tivesse difícil, por mais que tivesse enlamaçado, por mais que fosse extremamente difícil a nossa missão. Essa frase, repetindo várias vezes na minha cabeça, ela fazia entender a importância de eu estar lá. Então essas frases, esses motes, eles são muito importantes, não só ali para o meio militar, mas às vezes para sua empresa, quando você tem isso internalizado. Não é uma coisa bonita que fica na parede, não é uma frase, missão, valor e negócio, não é isso. Quando o seu time ele internaliza realmente o que ele quer, muitas vezes, diante desses momentos difíceis, eles vão tomar decisões. Eu gosto muito da frase, né, quem ousa vence. E é uma frase onde a gente compartilha muito dela, de entender que às vezes você precisa ousar em momentos difíceis para que você consiga cumprir a missão. Às vezes você está titubeando em fazer uma determinada ação, um combate a incêndio, um resgate, e você fala, não, eu tenho que ousar. Eu tenho que ousar porque eu preciso de cumprir a missão. A missão é mais importante que o indivíduo. Então isso é muito importante porque isso acaba internalizando as pessoas. E ele complementa. Sendo assim, nesse livro, eu reuni 18 desses ditados que me guiaram ao longo da carreira. Lemas, parábolas, credos e histórias que me foram úteis quando eu começava uma nova missão ou enfrentava um desafio de liderança especialmente difícil. Os 18 capítulos aqui presentes são uma mistura de qualidades pessoais e ações profissionais. Todo líder deve demonstrar certas qualidades em sua vida pessoal, caso espere exercer uma boa liderança. Mas um caráter forte por si só não é suficiente para o sucesso. Como líder, é preciso definir um plano, comunicar sua intenção, inspecionar seu progresso, responsabilizar as pessoas e a si mesmo. Juntas, as qualidades e as ações são os alicerces dos grandes líderes. Então, ele encerra, né, esse capítulo introdutório com isso, mostrando que esse livro especificamente ele vai ter 18 capítulos que vão falar sobre essas experiências. E eu queria aqui dividir com vocês isso ao longo dessa jornada. Então vão ter aí talvez 18, né, mais, né, com esse vídeo 19, mas mais vídeos aí pra gente falar sobre isso, sobre liderança. Então esse canal aqui é pra gente falar sobre liderança, sobre experiência. Eu quero que seja uma troca bem legal com vocês, para que a gente internalize isso e faça, né, com que nós sejamos melhores líderes, para que os lugares onde a gente trabalha, as pessoas trabalhem mais inspiradas. E eu tenho certeza que ao final dessa jornada, vocês vão gostar muito. E esses ensinamentos, tanto do livro quanto os que eu vou trazer aqui da minha carreira, possam ajudar vocês. Beleza? Então, para ajudar a gente, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você achou. Eu leio todos os comentários e eu acredito que vai ser uma jornada muito bacana para que a gente passe, né, esse livro todo aí, alguns ensinamentos para que você aplique no dia a dia. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no capítulo 1.